Viva, estamos de volta para mais um Soundbite, já depois da rejeição da moção de confiança na tarde desta terça-feira na Assembleia da República. Foi um debate longo que ditou a queda do executivo de Luís Montenegro, um ano e um dia depois das eleições legislativas de 10 de março de 2024. Comigo, como sempre, Ana Sá Lopes, viva. Olá. E viva Helena Pereira. Olá, viva. Eu sou o Ruben Martins. Começo por ti hoje, Ana, para te perguntar se Luís Montenegro fez de tudo para evitar este cenário de queda deste executivo, ou se, pelo contrário, todas estas movimentações que fomos assistindo ao longo do dia foram uma espécie de teatro bem montado por parte do governo. Olha, eu acho que foi um teatro mal montado, muito mal montado, não percebo nada que fosse. Acho que não se pode dizer que Luís Montenegro tenha feito tudo porque usou o instrumento que o PS disse que nunca aceitaria. Portanto, a partir do momento em que usa um instrumento, o PS aprovou o Orçamento de Estado, ou viabilizou, que é melhor dizendo, votou contra moções de censura, deixou passar o programa do governo. Eu acho que se o PS fosse viabilizar, abster-se de uma moção de confiança. Agora, Luís Montenegro, de facto, à 25ª hora, faz aquela proposta de retirar a moção de confiança. No fundo, o ministro Castro Almeida é que tinha razão nesta história, ao contrário dos outros ministros todos, Leitão Amar, nomeadamente, que dizia que não era nada assim e que não estava em causa a comissão de inquérito. Afinal estava em causa a comissão de inquérito. No fundo, aquilo, já nem sei quem é que disse, se foi Pedro Nuno Santos, se foi um dirigente do PS que disse que aquilo parecia uma barganha, porque primeiro era... Aquilo foi mesmo... Eu acho que o debate mais patético dos últimos tempos foi esta moção de confiança, porque aquela proposta de que nós vamos os dois falar lá fora e Pedro Nuno foi a primeira proposta, ainda da autoria do Hugo Soares, de líder parlamentar do PSD, o Pedro Nuno Santos, como primeiro-ministro e o líder da oposição, iriam falar lá fora sobre as dúvidas que o outro tinha. Isto é uma coisa que nunca se viu. Não, porque uma coisa é haver acordos e não são assim feitos. Nós estamos a assistir a uma crise em direto, que é raro. Muitas vezes as crises são feitas nos gabinetes, onde mas como estas duas pessoas não têm confiança uma na outra, nem Pedro Nuno Santos tem em Montenegro, nem vice-versa. Portanto, nós estamos a assistir à crise completamente em direto. Depois assistimos Depois passou para os 15 dias, a proposta já é de Pedro Duarte, 15 dias de comissão parlamentar. Agora, é verdade que, para já, quem falou primeiro, embora agora o PS também já esteja a virar o bico ao prego e a dizer que a moção de confiança é uma resposta à comissão de inquérito. Mas a verdade é que quem fala primeiro em moção de confiança é Luís Montenegro quando chama todos os ministros a São Bento. No dia 1 de março. No dia 1 de março. Portanto, só a seguir é que Pedro Nuno Santos fala da comissão de inquérito e uma eventual moção de censura. Portanto, aquilo foi tenho dificuldades a interpretar esse espetáculo penoso que nós assistimos esta tarde, porque é uma tentativa para mostrar que fizeram tudo o que puderam para tentar pôr a culpa no PS. Isto cola, tendo em conta que a moção de confiança ao governo... tendo em conta que o governo não pode estar a imiscuir-se em comissões parlamentares e no seu tempo e na sua duração, e isso é uma coisa que não... Eu tenho dificuldade, acho que é natural que os portugueses tenham ficado um bocadinho a estranhar todas estas movimentações, mas não me parece... Eu sei que Luís Montenegro, quando entrou naquela sala, era primeiro-ministro, e agora, quando saiu... daqui a pouco tempo vai deixar de o ser e não sabemos se voltará a ser ou não, e não sei que para ele era melhor que isto, e aliás assumiu hoje, de certa maneira assumiu na declaração final que faz aos jornalistas, que era melhor para ele em vez de ficar a assar em lume brando, em lume médio, despachar as eleições, despachar as eleições, ele assume isto claramente, que realmente é melhor. Agora, as últimas sondagens não são muito simpáticas para a AD, para o PSD. E o debate de hoje não correu bem? Não correu bem o debate de hoje e, olha, se viram o debate, assistem o faces de Luís Montenegro, a cara de Luís Montenegro, eu nunca ouvi com um ar tão pesado, eu acho que ele percebeu que pode não voltar ali daqui a uns tempos na condição de Primeiro-Ministro. Helena Pereira, o debate correu mal a Luís Montenegro? Eu acho que este debate levava o PSD-AD
levava a encenação feita, porque senão não era... Aquilo foram vários momentos e a vontade da AD era fazer ver que em vários momentos o PS podia ter tido a oportunidade de contribuir para que não houvesse eleições e que, havendo eleições, esteve tudo nas mãos do PS. Mas o que sai dali é um desespero tal, o que se tira ao final do dia é o desespero em relação à Comissão Parlamentar de Inquérito. E mais uma vez, as dúvidas que havia da forma como Luís Montenegro levou sempre até à última, até para lá do razoável. Foi sempre para lá do razoável, tal como o que aconteceu esta tarde foi para lá do razoável, porque aquilo é ao mesmo tempo também é uma coisa infantil. Nunca vimos os partidos comportarem-se daquela maneira. Não me lembro. E, portanto, tudo o que assistiu... Era uma comissão de inquérito planeada entre o primeiro-ministro e o líder da oposição. É quase eu nunca vi absurdo, num intervalo parlamentar. Exatamente. É absurdo. Uma coisa daquelas. E agora, eu não sei se a estratégia da AD para empurrar para o PS é assim tão bem sucedida, porque o que nós vimos foi um governo à rasca. Eu acho é a que conclusão que se tira dali, não é? Eu acho que esse é o grande problema, é que um governo que se arrisca, é por isso que eu acho que esta estratégia de Luís Montenegro parece-me à beira do desastre. Não sei se ele tinha alternativa perante o caso Pino Viva. Mas mesmo dentro desta estratégia a coisa podia ter corrido um bocadinho bem. E se nós virmos desde o dia 1 de março que Luís Montenegro podia apresentar, depois vem Joaquim Miranda Sarmento dizer que afinal a moção de censura é igual à moção de confiança, depois afinal a moção de confiança, depois os ministros contradizem-se todos sobre a moção de confiança, Castro Almeida diz que se retirar a comissão de inquérito já não há moção de confiança, Leitão Amar diz que não tem nada a ver a comissão de inquérito, não tem nada a ver com isto, tem a ver é a confiança que o partido do governo, o governo precisa ter do Parlamento, e eu acho que eles estão todos... Foi um desastre comunicacional. Baralhado. É que a forma foi um desastre comunicacional, a forma como o disseste. governo se comporta não é nunca para aproximar posições com nenhum partido. Era impossível que alguém mudasse de ideias, que Pedro Nuno Santos ou outro líder, chegado a este ponto, chegado ao dia de hoje, com tudo aquilo que já tinha dito, qualquer outra pessoa era impossível. Não podia voltar atrás. Principalmente o uso da moção de confiança num governo hiperminoritário perante um líder que até contra gosto lá viabilizou o orçamento. A única coisa que Pedro Nuno Santos não viabilizava era a moção de confiança. Era de facto agarrar o principal partido da oposição ao governo. Na próxima legislatura fica prometida a Comissão Parlamentar de Inquérito, caso, obviamente, Luís Montenegro seja o vencedor destas eleições. E caso Pedro Nuno Santos não saia da liderança do PS. São muitas incógnitas neste caso momento. Eu também acho que se mesmo Luís Montenegro sair da liderança do PSD, nós neste momento estamos em total incógnita. Ninguém sabe o que vai acontecer. Acho que as sondagens não vale a pena também. É muito cedo ainda. Porque temos duas relativamente contraditórias. Uma dá o PS à frente, outra dá a AD à frente. São tudo ainda muito ligeiras, embora sendo que a as duas dão que as pessoas acham que caiu. Exatamente, que Luís Montenegro não se comportou bem no caso nas explicações que não deu. E sabia uma coisa boa neste governo, relativamente às sondagens, e eles estavam confiantes nisso, era que a imagem de Luís Montenegro era muito boa. Contra a de Pedro Nuno Santos. Nesta última sondagem já vemos a imagem de Pedro Nuno Santos a subir ligeiramente, e curiosamente Pedro Nuno Santos, que andou um bocadinho aos papéis durante este seu primeiro ano de mandato, não é? Teve logo a seguir as eleições, andava com o tal fato que não lhe servia, não é? Com o facto do irmão mais velho, e aquilo não foi, ele não correu muito bem, ele não era ele, às vezes parecia um boneco. E a maneira como ele está, parece que alguém lhe deu uma injeção de adrenalina ou como qualquer... As eleições fazem isso às pessoas. Qualquer droga. Qualquer droga. A verdade é que Pedro Nuno Santos hoje... Só se sente bem na arena. Gosta do cheiro de... Como é que é? Do filme, daquele filme. Eu gosto do cheiro... Apocalipse, não. Eu gosto do cheiro de napalm pela manhã. Sim. Corremos o risco de termos um PS a ganhar as eleições com uma maioria de direita e o país entrar numa situação ainda mais complexa do que a que está neste momento.
Eu acho que corremos esse risco, obviamente. Corremos esse risco. Nós não sabemos ainda o efeito desta crise no Chega. As sondagens dão-nos indicações de que o Chega não está a perder muito. Quando muita da esperança que havia na AD, e havia não só na AD, mas em muitas pessoas, incluindo a mim, era que o Chega, a AD, se conseguisse governar bem, se tivesse um governo que agradasse aos cidadãos, poderia, numas eleições seguintes, ir roubar o eleitorado do Chega, que voltaria ou regressaria ao PSD, de onde ele, na maior parte, é natural, embora tenha ido buscar todos os partidos, como sabemos. Agora, as sondagens não nos dão essa indicação, apesar dos escândalos todos que o Chega tem sido alvo, desde prostituição de menores a roubo de malas no aeroporto. A verdade é que as sondagens não estão a penalizar o Partido Ventura. Nós não sabemos, podemos ter de facto essa maioria direita do que tu falas, com o PS a ganhar por pouco, uma situação dessas, do PS a ganhar E o por PSD pouco. será a bengala? Viabiliza um governo? Pois, aí é que eu não sei. Então, se vamos pôr em cenários, vamos fazer um cenário mais radical. O cenário mais radical é a geringonça ao contrário. É assim, agora imagine-se que chega-se ao dia das eleições e o Montenegro demite-se se perder. Um cenário, estamos a falar completamente a cenarizar. Montenegro pode ganhar estas eleições por maioria absoluta, tudo pode acontecer, já acabámos Acho de pouco dizer, provável não vale a esse primeiro pena. cenário. Também acho totalmente improvável, um bocado delirante, mas já quem o diga, não é? Já falámos aqui até no soundbite disso. Mas imagina que, cenário 1, Montenegro perde as eleições, Pedro Nuno Santos ganha por pouco, por uma minoria, como ganhou desta vez Montenegro, e há uma maioria direita com o Chega. Luís Montenegro demite-se, o PSD vai ter que ir para eleições, e depois há assim como havia antigamente as cortes, não é? Que ia ter com o rei, mais todos os cidadãos, a pedir para Passos Coelho regressar. E o Passos Coelho faz o acordo com o Chega e tira de lá o PS. derruba o PS. Achas viável esta solução, a Helena Pereira? Acho que os dados todos indicam que o Passos Coelho, como líder do PSD, não terá ou não teria os mesmos pruridos que tem Ele já o disse. Montenegro. Eu acho que sobre isso não há dúvidas. Ele disse que era contra as linhas agora não vermelhas. sabemos se ele vem, Sim, se algum e dia se o virá, PSD mas está se algum dia disponível ele voltará a ser líder do PSD, a minha expectativa é, se ele for coerente com aquilo que defende, é que faça um acordo com o Chega. Eu estou convencida que ele fará o acordo com o Chega. E que eu penso, aliás, que ele já disse mesmo que era contra as linhas vermelhas, e foi bastante. Já deu todos os sinais de que isso pode acontecer. Portanto, não me espantava que houvesse uma geringonça ao contrário, neste caso envolvendo uma aliança parlamentar, eventualmente. Sabemos que Pedro Passos Coelho e André Ventura são amigos, têm uma relação. Portanto, haver uma relação com uma aliança de Pedro Passos Coelho, se voltasse ao poder no PSD com a extrema-direita. Teremos muito tempo para falar nisso Mas no isto- Soundbite. São cenários e vamos fazê-los aqui no Soundbite. Da minha parte é tudo por hoje. Ana Sá Lopes, Helena Pereira. Este é o Soundbite que está disponível de segunda a sexta-feira, todos os dias, em podcast e aqui no site do Jornal Público. Um abraço. Até amanhã. Até amanhã. O público fica no ouvido.